Obrigado, professor Giovanni. Hoje a SBF entrevista o professor Giovanni Vasconcelos, do Departamento de Física da Universidade Federal do Paraná, para a série Covid-19. Muito obrigada. E para iniciar nossa entrevista, nossa série de entrevista, eu gostaria que você explicasse como que surgiu o grupo de trabalho que desenvolve a pesquisa que vocês têm se debruçado ultimamente e quais universidades, né, e professores que encabeçam esse grupo. Bom dia, é um prazer poder participar dessa série. Eu acho que a iniciativa é muito importante, só quero reforçar aí o meu reconhecimento pelo esse trabalho que a SBF tem desenvolvido. Nosso interesse de pesquisa nessa área nasceu logo no início, quando nós acompanhamos o desenvolvimento da epidemia, que depois declarada a pandemia no mundo, e vimos quase que uma enxurrada, vamos dizer assim, de dados que nos inundavam diariamente a partir dos noticiários. E pelo nosso treinamento como físico teórico, particularmente na área de sistemas complexos, né, que nós estamos muito voltados para essa área de modelagem de sistemas os mais diversos possíveis, nós vimos que poderíamos colaborar de alguma forma nesse esforço de tentar entender um pouco sobre a dinâmica de uma epidemia que é praticamente, né, desconhecida, que era naquele momento. Então, a partir do nosso grupo aqui no Departamento de Física da UFPR, Federal do Paraná, em colaboração com o professor Antônio Murilo Macedo, do Departamento de Física da Federal de Pernambuco, com o qual nós já colaboramos, já vínhamos colaborando em muitos temas relacionados a sistemas complexos, surgiu, então, esse interesse mútuo de tentar entender um pouco sobre a dinâmica subjacente, usando técnicas, modelos matemáticos, técnicas da física teórica. E daí, naturalmente, exige um trabalho de cooperação. Então, o professor Raidonel Ospina, do Departamento de Estatística da Federal de Pernambuco, também se envolveu logo no início. Os professores Francisco Almeida, do Departamento de Física, e Gerson Duarte, ambos do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, também se interessaram pelo problema, e daí surgiu esse esforço coletivo de tentar contribuir, a partir da nossa formação, da nossa perspectiva, buscando um melhor entendimento da dinâmica do problema. E acrescento também, só para deixar registrado, que o nosso interesse nessa análise de dados também surgiu no meu caso em particular, do ponto de vista doméstico, até, porque a minha esposa, Inês Souza, que é colaboradora desse trabalho, também vinha analisando os dados da Covid sobre outra perspectiva. Então, houve um certo, literalmente, casamento de interesses, e foi muito importante essa contribuição de várias perspectivas do físico, com inclinação mais matemática como eu, do analista de dados, do estatístico. Então, é dessa soma de esforços que saiu esse trabalho que eu considero que foi muito gratificante e que eu considero que traz resultados interessantes para a comunidade. Legal. E, assim, eu gostaria que você dissesse um pouco mais, professor, sobre o mote mesmo da pesquisa, que é sobre as intervenções que são mais eficazes, no caso do controle e no combate à Covid. Sobre isso, né, gostaria que falasse um pouco de que maneira vocês trabalham, né, sobre essas medidas, e vocês analisam as medidas de quais países? Desde o início, a nossa preocupação era tentar entender as diferentes dinâmicas, tanto da propagação do vírus, como das respostas dos países no enfrentamento à pandemia. Então, um dos nossos primeiros resultados preliminares, ainda com o grupo em formação, fomos apenas 4 autores, é um post no blog Medium, em que fazíamos uma análise muito preliminar e, num certo sentido, elementar, sobre como alguns países estavam, naquele momento, foi publicado em 21 de março, já havia evidência que estavam controlando bem melhor
o avanço da epidemia do que outros. O exemplo clássico foi a Alemanha. Então, o nosso interesse foi entender, inicialmente, por que a Alemanha, naquele momento, já se mostrava em melhor situação do que os países, os vizinhos, né? A Itália, mas não só a Itália, a própria a Suíça já estava atrás da Alemanha nesse problema. E vimos que o que foi fundamental, no caso da Alemanha, e já havia evidências fortes naquele momento, era exatamente eles terem entrado com algum tipo de intervenção efetiva logo no início. Então, isso nos chamou a atenção sobre essa necessidade de entender como, né, e quantificar essas intervenções no início poderiam reduzir, eventualmente, a taxa de mortalidade da epidemia. Então, essa foi a nossa motivação. Então, a pergunta que nós nos fizemos foi como entender, como modelar essas intervenções, ou melhor, o resultado dessas intervenções, são intervenções ditas não farmacológicas, né? Não temos vacina ainda para o vírus, então a melhor forma é tentar dificultar a propagação do vírus, com várias medidas. E a Alemanha fez muito cedo a política de testes em massa, né? Você testa em massa, se identifica um positivo, você isola, vê os seus contatos, então tem toda uma série de medidas que tenta bloquear o avanço do vírus. E a nossa pergunta foi, é possível modelar matematicamente esse tipo de estratégia e tentar quantificar matematicamente como a eficiência dessas estratégias variam com o tempo? É óbvio que quanto mais cedo você entrar com uma medida dessa de contenção, de combate ao vírus, melhor. Mas não é óbvio quão melhor e quão rápido você deve fazer isso. Então, essa foi a nossa motivação. Entendi. E no Brasil, assim, atualmente, esses modelos, no caso, modelos de combate, né, que seriam, assim, que tem sido a quarentena, em algumas cidades, pouquíssimas, lockdown, esses modelos que estão sendo usados atualmente, assim, à luz dos dados que vocês conseguem obter na medida que o tempo, né, passe e esses modelos têm sido adotados pelos governantes. É uma maneira que tem sido eficaz, ou seria algum outro modelo de outro país que, de repente, seria mais adequado ao que vem acontecendo aqui no Brasil? Vocês têm uma análise dessa maneira? Temos. Nós usamos basicamente dois tipos de modelos matemáticos. São modelos simples, mas que capturam a dinâmica básica do problema, né, a propagação do vírus, e, mais importante, do ponto de vista físico teórico, tem uma solução exata. Isso permite fazer várias análises. Então, o modelo básico que nós usamos é chamado modelo de Richards, que é essencialmente, para quem é da área de física social de sistemas complexos, é um modelo de dinâmica populacional que tem basicamente dois parâmetros. Um que controla a taxa de crescimento inicial, chamado crescimento exponencial, e um outro parâmetro que controla a saturação, né, quando a epidemia, a curva epidêmica, para o número de casos ou o número de mortes, começa a saturar. Então, com esses dois parâmetros, você pode tentar, então, modelar a dinâmica de vários países. Nós fizemos isso para vários países. No caso, e aí, inclusive, com essa fórmula, então, você pode agora fazer. Suponha que, em dado momento, o país adotou medidas mais severas, de isolamento obrigatório, lockdown. Qual seria, então, o efeito? Então, nós tentamos usar isso deve modificar um parâmetro do modelo. Então, modificando um desses parâmetros, nós vimos que o número total de mortes, ao final, seria bem menor. E esse valor, chamado eficiência, qual a redução no número de mortes, se mostrou uma grandeza que diminui rapidamente em função do tempo de espera. Só para dar um exemplo. Se nós adotarmos medidas, quaisquer delas, nos 10 primeiros dias, é possível obter uma taxa, uma eficiência, ou seja, uma redução de 80% no número de mortes, comparado com o caso em que nós não fazemos nada. Medidas mais drásticas, elas têm essa chamada janela de oportunidade, tem janelas maiores, então você pode esperar da ordem de 20 dias, mas aí você tem que entrar com medidas muito drásticas para tentar reduzir o número de mortes, já garantir a eficiência da sua medida.
Então, esse tipo de modelagem são para os países que já estão, digamos, já passou o que nós chamamos o ponto de inflexão da curva epidêmica para o número de mortes, vamos chamar assim, o número de óbitos, que já estão se aproximando do platô, ou a caminho do platô. Esse é um tipo de modelagem. No caso de países que ainda estão relativamente no início, como o Brasil, pelo menos ainda se encontra nessa fase de crescimento, aí é preciso usar um outro modelo. É um modelo de crescimento generalizado, onde só tem a primeira parte, essencialmente, a parte do crescimento, mas não tem ainda o fator de saturação. Então, esse modelo se aplicou muito bem ao Brasil. E o que nós conseguimos mostrar com esse tipo de estudo é que, é a boa notícia, né, num certo sentido, é que a taxa de crescimento, né, o padrão de crescimento do número de óbitos em função do tempo no Brasil está no regime subexponencial, ou seja, é abaixo do regime exponencial, que é o regime esperado quando não se toma nenhuma medida de contenção, deixa o vírus se propagar pela sua própria dinâmica, se espera um crescimento exponencial. Os dados mostram que o Brasil está no regime subexponencial, ou seja, um crescimento mais lento que o exponencial. E, portanto, a conclusão mais natural é que esse crescimento mais lento se deveu às medidas chamadas medidas de mitigação, que foram adotadas em vários estados, vários municípios, logo no início. Então, esse tipo de modelagem serve para a gente investigar se há evidências concretas de que essas medidas de mitigação têm dado resultado. E o caso do Brasil mostra que sim. Só para mais um exemplo, os Estados Unidos, no início da epidemia, no crescimento, naquele regime de crescimento inicial, mostrou uma tendência mais exponencial de crescimento, ou seja, um crescimento muito mais rápido do que o Brasil experimentou. Possivelmente por aquele que eu falei, o atraso na tomada de medidas reduziu a eficiência dessas medidas e, portanto, aumentou o número de óbitos. O Brasil conseguiu, num certo sentido, retardar ou diminuir essa taxa de crescimento. O que não está claro ainda é se nós já estamos próximos ou quando chegaremos próximos desse chamado ponto de inflexão, quando essa taxa de crescimento começa a mudar, ou seja, a velocidade de crescimento começa a diminuir e, eventualmente, vamos caminhar para o regime mais ao final da pandemia. Essa é a grande dúvida no momento em relação ao Brasil. Entendi. Infelizmente, ainda está em dúvida, né? E eu gostaria que também você falasse sobre quando um governo, né, demora a tomar uma decisão dessas de intervenção, né, social. Em pouco tempo, assim, isso implica muito nas medidas posteriores de tentativa de combate ao coronavírus, e eu gostaria que falasse assim, de que maneira que isso pode tentar ser minimizado, né? Com quais medidas depois podem tentar ser minimizados assim, esses problemas, né? Não sei se eu fui muito clara na minha pergunta. Eu acho que sim. O que fica claro, tanto olhando os exemplos, né, que estão disponíveis nos vários países, quanto olhando esse tipo de modelagem, que repito, é uma modelagem simples, mas que tenta capturar, digamos, a essência do problema, na nossa perspectiva. É exatamente esse contexto que você mencionou. As medidas brandas surtem efeito, mas têm que ser tomadas inicialmente. No nosso modelo, nós estamos na segunda fase agora, que é tentar entender o nosso modelo mais simples, né? O modelo que nós usamos tem basicamente 2 parâmetros, e nós queremos entender agora como é que medidas concretas, né, isolamento social, fechamento de escolas, fechamento do comércio não essencial, como eles impactam os parâmetros do modelo. Nós não temos essa ligação, esse vínculo direto. Mas, de qualquer forma, nós temos parâmetros que modelam que seriam intervenções mais brandas e intervenções mais severas. O que fica claro desse tipo de análise é que as intervenções mais brandas, possivelmente só um certo nível de isolamento, ou fechamento de certos tipos de atividades econômicas, é difícil estabelecer, mas, de qualquer forma, as intervenções mais brandas têm que ser tomadas rapidamente, como eu falei, da ordem de 10 dias, ou menos, para você conseguir algum efeito concreto. Se um país não faz isso, e há várias razões, porque os governantes estão sempre numa situação muito difícil, né? Porque é uma pandemia sem precedentes,
num certo sentido, ninguém sabe exatamente qual é a melhor estratégia, estamos todos, né, navegando, aprendendo a pilotar em pleno voo. Então, alguns países retardaram tomar medidas mais drásticas, temos vários exemplos, né, mas um muito interessante que acho que é ilustrativo para o Brasil é o próprio caso do Reino Unido, que retardou bastante, e quando você perde essa primeira janela de oportunidade, aí não adianta mais tomar medidas brandas, não adianta mais só fechar escolas ou só pedir que fique em casa. Se você perder essa primeira janela, você já tem que entrar com medidas mais drásticas, senão não vai conseguir conter, não vai conseguir fazer o que nós chamamos, não é nem na nossa modelagem, não é nem achatar a curva, porque achatar a curva é para o caso diário, número de mortes por dia. O nosso caso é empenar a curva para que ela vá logo ao patamar, ao platô final. Então, se um país não toma essas medidas mais brandas ou não tem condições, tem que depois tomar medidas mais drásticas para tentar minimizar o problema. Você já perdeu a primeira janela, mas, num certo sentido, a linguagem que eu uso, ou a figura de linguagem que eu uso, é que depois vai ter que correr atrás do prejuízo. A Alemanha se antecipou, num certo sentido, né? Agiu rápido e mais ou menos controlou, teve algum sucesso no controle. Outros países, como o Reino Unido, vários outros exemplos na Europa, né, demoraram, retardaram a tomada dessas medidas e hoje estão tentando controlar, ou tentaram controlar com medidas mais drásticas, naquele sentido que, uma vez que a epidemia assume uma certa inércia de propagação, só será freada com medidas muito drásticas. Então, esse é um dos resultados interessantes da nossa pesquisa e que tem exemplos concretos que você pode associar com o que está saindo do modelo. E atualmente, né, infelizmente, no Brasil tem-se visto que os números de pessoas mortas e contaminadas têm aumentado, né, mesmo com as medidas que nós vemos que têm sido tomadas. Diante desse cenário e dos dados que vocês obtiveram, vocês acreditam que é possível que continue nessa mesma tomada de medidas, ou em breve, muito em breve, vai ser necessário aplicar alguma medida mais radical? Bom, em muitos casos, não essas medidas mais brandas, vamos dizer assim, né, comparado com medidas mais drásticas, né, é sempre tudo muito relativo, né? Então, em alguns casos, em vários casos, essas medidas brandas não foram suficientes para deter ou para o avanço, né, a propagação do vírus de uma forma satisfatória para a comunidade, né? Cada sociedade tem que decidir o que é melhor para si. Então, alguns exemplos, né? O Brasil é um deles, conseguiu um certo sucesso no início. Nós não sabemos ainda, como há sempre um delay, né? Os dados que nós analisamos hoje refletem ações tomadas tipicamente há 14 dias, né? Leva um tempo até que as ações se manifestem, vamos dizer assim, alterem os dados. Mas, como o Brasil ainda está nesse regime de crescimento, se permanecer assim, o número de óbitos vai crescer bastante. Então, é possível que as medidas atuais não sejam suficientes para conter para evitar um número excessivo de óbitos. E isso já se manifesta em algumas cidades, né, claro, que tem que lançar a mão da última medida, vamos chamar assim, que é decretar o lockdown, o isolamento obrigatório, para tentar conter, porque não há mais o que fazer quando ela já está nesse ritmo acelerado. Alguns países estão tentando sem isso, né? O outro exemplo, é bom lembrar, é o caso da Suécia, é o único país, pelo menos na Europa, que ainda resiste a tomar medidas drásticas. Eles acham que estão controlando, né, segundo os parâmetros deles, né, eles fazem os modelos, fazem a análise de dados, mas particularmente, né, quando se olha, por exemplo, a taxa de óbitos per capita, na Suécia é muito mais alta do que outros países, né? Não vamos nem comparar com os vizinhos nossos, que adotaram lockdown logo nisso, mas se você compara com a própria Alemanha, então a taxa é muito elevada per capita. Então, na minha avaliação, não é a estratégia não está sendo bem sucedida, mas eles acham que assim vão conseguir controlar, porque há o risco da segunda onda. Então, está se discutindo muito, os países que estão começando a abrir agora já detectam um aumento do número de casos, é possível que isso se reflita em novas mortes,
isso vem aumentar a mortalidade. Então, a Suécia está apostando que, fazendo esse controle gradual, vai conseguir chegar ao final da pandemia numa situação parecida aos vizinhos. Eu temo que não, sinceramente, né? Mas só o tempo dirá. Professor Giovanni, tem alguma outra coisa que gostaria de acrescentar à entrevista? Eu só gostaria de ressaltar que esse é um trabalho de colaboração, como nós falamos no início, então envolver a participação do Departamento de Física e Departamento de Estatística da Universidade Federal de Pernambuco, o Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, e nesses problemas tão complicados, num certo sentido, e que envolvem questões tão importantes e, ao mesmo tempo, tão sensíveis, né, para as pessoas, para nós, essa colaboração foi muito importante, né? Conseguimos rapidamente, numa dedicação extrema, porque estávamos todos em quarentena, mas totalmente focados na pesquisa, tentando dar essa contribuição. Só quero ressaltar que essa foi uma oportunidade bastante ímpar, né? E que ressalta como é importante esse tipo de colaboração com várias pessoas, várias técnicas, vários modelos, uma constante discussão, e como isso produz resultados num ritmo muito mais rápido e traz resultados muito mais importantes, eu acredito, quando é feito dessa forma coletiva, vamos dizer assim. Então, eu queria deixar bem claro que esse foi um trabalho de grupo, um trabalho de equipe, um trabalho de colaboração. Tá certo, muito obrigada, agradeço em nome da SBF sua participação. Muito obrigada. Obrigado a você pela atenção. Obrigado a todos.